E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Canal Dia de Green chegando para este domingão carregado de palpites. Antes de começar a assistir o vídeo, já peço que deixe seu like, compartilhem e comentem. E se caiu de paraquedas aqui no canal, peço que se inscreva, isso ajuda muito para o crescimento do canal. De classificação para a Champions League através do campeonato alemão. O jogo faz parte da 29ª rodada da versão 2022-2023 da Bundesliga e terá início às 10h30, horário de Brasília. Na rodada anterior, o Freiburg superou, por 2-1, de virada, o Werder Bremen em solo adversário. Embora tenha visto os donos da casa ficarem com a bola por 52% do tempo, desenvolvendo mais do que o dobro de oportunidades para disparo, 13-6, o Freiburg garantiu a vitória com gols de Salah e Oler. Com 50 pontos, 14 vitórias, 8 empates e 6 derrotas, o Freiburg mantém a quinta colocação na tabela de classificação da Bundesliga, um ponto abaixo do quarto colocado, Leipzig, que fecha o pelotão de elite. Como mandante, mantém o mesmo padrão de pontuação e também é o quinto colocado no ranking dos donos da casa da Bundesliga. O Schalke, por sua vez, voltou a comemorar um triunfo na última rodada, quando goleou o Hertha Berlim por 5-2 em um confronto direto na luta pela permanência na divisão de elite. O Schalke subiu para a 17ª posição na tabela de classificação, com 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, iniciando a disputa da jornada de número 29 com 3 pontos de desvantagem em relação ao Bochum, 15º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. Como visitante, o Schalke tem um desempenho melhor, conquistando 8 pontos, 1 vitória, 5 empates e 7 derrotas, dos 39 pontos que disputou como visitante. Diante de um Schalke pressionado pela ameaça de queda, o Freiburg é o favorito na vitória, com prognóstico indicado no mercado no encontro pela 29ª rodada do campeonato alemão em sua temporada 2022-2023. O meu palpite é acima de 2,5 gols no confronto deste domingo pela Bundesliga. No domingo, 23 de abril, o Bayer Leverkusen enfrentará o Leipzig em um jogo válido pela 29ª rodada do campeonato alemão 2022-2023. O Bayer Leverkusen chega ao jogo embalado pela classificação para as semifinais da Europa League e com uma sequência invicta de 12 jogos. Na quinta-feira, 20 de abril, o Leverkusen goleou o Union Saint-Gilloise por 4-1, garantindo sua vaga nas semifinais da competição europeia. Na rodada anterior do campeonato alemão, o Leverkusen empatou sem gols com o Wolfsburg. Com 44 pontos na tabela de classificação, o Leverkusen está na 6ª posição e busca garantir sua vaga em competições internacionais na próxima temporada. Por outro lado, o Leipzig venceu suas últimas 3 partidas e busca manter sua posição na zona de classificação para a Champions League. Com 51 pontos, o Leipzig está na 4ª posição e iniciou a 29ª rodada com apenas um ponto de vantagem sobre o Freiburg, primeiro clube fora do pelotão de elite. O Leipzig tem um desempenho inferior como visitante, com 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Frente a um Bayer Leverkusen que acabou de jogar uma partida intensa pela Europa League, o prognóstico é que o Leipzig vença o jogo pela 29ª rodada do campeonato alemão em sua temporada 2022-2023. A partida acontecerá na Bayer Arena, em Leverkusen, com início previsto para as 12h30, horário de Brasília, do domingo, 23 de abril. Palpite para o jogo, acima de 2,5 gols na partida. A partida final da 29ª rodada do campeonato alemão em sua temporada 2022-2023 será entre Borussia Mönchengladbach e Union Berlin, no estádio Borussia Park, em Mönchengladbach, escolhida pela Bundesliga. A bola deve começar a rolar às 14h30, horário de Brasília, deixando apenas 5 jornadas restantes para completar o torneio.
O Borussia Mönchengladbach está no meio da tabela de classificação e não demonstrou condições de disputar uma competição internacional. No entanto, defenderá uma sequência de 4 partidas sem vencer, com 3 empates e apenas uma vitória, contra o Eintracht Frankfurt. O Union Berlin está perseguindo uma classificação inédita para a Champions League e cedeu 2 pontos em casa contra o Bochum. Apesar de permanecer na terceira posição da tabela de classificação, a diferença em relação aos perseguidores mais próximos foi reduzida. Como visitante, o desempenho do Union Berlin é inferior. O Borussia Mönchengladbach tem feito uma campanha discreta, enquanto o Union Berlin mostrou potencial para atuar em nível mais alto. Por isso, o palpite indicado no mercado a vencedor 1x2 para a 29ª rodada do campeonato alemão é na vitória do Union Berlin. O meu palpite é acima de 2,5 gols para o confronto deste domingo pela Bundesliga. No domingo, 23 de abril, o Valência enfrentará o Elche, o último colocado da La Liga e que está à beira do rebaixamento para a segunda divisão. O Valência espera vencer este jogo para sair da zona de rebaixamento. A partida será realizada no estádio Manuel Martínez Valero em Elche e será a 30ª rodada da temporada 2022-2023 da La Liga. O pontapé inicial está previsto para 9 horas, horário de Brasília. O técnico argentino Sebastián Beccacece, que assinou contrato até o final da temporada 2023-2024, está ciente do desafio que terá pela frente para devolver o Elche à divisão de elite do Campeonato Espanhol. O Elche perdeu suas últimas 3 partidas, a mais recente delas para o Girona por 2-0 no domingo, 16 de abril. Mesmo tendo um controle de bola de 52%, apresentou pouca habilidade técnica e não conseguiu criar muitas jogadas. Com apenas 13 pontos, 2 vitórias, 7 empates e 20 derrotas, o Elche está na última posição da tabela de classificação da La Liga e precisa desesperadamente de uma vitória para tentar se salvar do rebaixamento. O Valência também está em uma situação difícil, tendo ganhado apenas 1 ponto em suas últimas 4 partidas, e perdeu a última partida em casa para o Sevilha por 2-0. O técnico Rubén Baraja não conseguiu trazer os resultados esperados e isso pode levar a mais mudanças na equipe. Com 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, o Valência está em antepenúltimo lugar na tabela de classificação da La Liga, 3 pontos abaixo do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Apesar de ter um elenco superior, o Valência não tem mostrado progressos desde a última mudança de técnico, enquanto o Elche tem mostrado avanços, mesmo tendo um plantel mais limitado. Portanto, a vitória dos donos da casa é o palpite mais indicado no mercado neste jogo da 30ª rodada da La Liga. O meu palpite para este jogo é: ambas as equipes marcam. No domingo, 23 de abril, o Barcelona terá pela frente o clássico com o Atlético de Madrid, que vem de uma sequência de 15 jogos sem perder. A partida será realizada no estádio Camp Nou, em Barcelona, e faz parte da 30ª rodada do Campeonato Espanhol 2022-2023, com início marcado para as 11h15, horário de Brasília. O Barcelona está passando por uma turbulência desde que perdeu a Copa do Rei da Espanha para o Real Madrid, depois de ter vencido a primeira partida por 1-0 no estádio Santiago Bernabéu, mas perdido por 4-0 no jogo de volta em Camp Nou. Nos últimos 2 jogos pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona empatou sem gols, com muitas oportunidades de gol desperdiçadas. Apesar disso, o Barcelona continua líder do Campeonato Espanhol, com 73 pontos, e tem a melhor campanha em casa, com 11 vitórias e 3 empates em 14 jogos. Já o Atlético de Madrid está em terceiro lugar na tabela, com 60 pontos, e vem de uma série de 6 vitórias consecutivas. No entanto, o Barcelona é tecnicamente superior e tem um bom histórico em casa, o que faz dele o favorito para vencer o jogo. Por isso, o meu palpite é vitória do Barcelona. No domingo, 23 de abril, Bournemouth e West Ham, que estão separados por apenas 2 pontos na tabela de classificação e ainda correm o risco de serem rebaixados, se enfrentam em uma batalha direta por posição no campeonato inglês.
A partida acontecerá no estádio Vitality, em Bournemouth, e faz parte da programação da 32ª rodada da Premier League em sua temporada 2022-2023. O pontapé inicial está marcado para as 10 horas, horário de Brasília. Depois de enfrentar um período turbulento que o levou para a zona de rebaixamento, o Bournemouth começou a colher os frutos do pacote de reforços oferecidos por seus novos proprietários na janela de transferências de janeiro. Com os jogadores melhor adaptados, o clube venceu 4 dos 6 jogos que disputou na Premier League a partir de março. Em 15 de abril, conseguiu sua vitória mais expressiva até o momento, 3-2 fora de casa contra o Tottenham, que está na zona de classificação para competições internacionais do campeonato inglês. Com isso, o Bournemouth avançou para a 14ª posição na tabela de classificação da Premier League, com 33 pontos, 9 vitórias, 6 empates e 16 derrotas, abrindo uma vantagem de 6 pontos em relação ao Nottingham Forest, 18º colocado e primeiro time na região da degola. No entanto, o desempenho do clube como mandante tem sido inferior, ocupando o 17º lugar no ranking dos donos da casa no campeonato inglês. Dos 45 pontos que disputou no Vitality Stadium, ganhou 19, 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, marcando 15 gols e sofrendo 19. Já o West Ham, que avançou para as semifinais da Liga da Conferência Europeia, tem como prioridade o torneio europeu, mas também precisa se concentrar na luta contra o rebaixamento na Premier League. Na jornada anterior, conseguiu arrancar um empate em casa contra o Arsenal, líder do campeonato inglês, depois de ter saído em desvantagem de 2 gols. O West Ham ocupa a 15ª posição na tabela de classificação, com 31 pontos, 8 vitórias, 7 empates e 15 derrotas, tendo desempenho inferior como visitante, ocupando a antepenúltima posição no ranking de desempenho nesse quesito do torneio. Dos 42 pontos que disputou como visitante, ganhou 9, 2 vitórias, 3 empates e 9 derrotas, marcando 8 gols e sofrendo 20. Em um confronto entre dois times em situações parecidas, com o Bournemouth em ascensão e o West Ham desgastado pela partida decisiva pela Liga da Conferência Europeia, o palpite indicado no mercado é a vitória do Bournemouth no confronto pela 32ª rodada do campeonato inglês em sua temporada 2022-2023. Já o meu palpite para este jogo é ambas as equipes marcam. No próximo domingo, 23 de abril, Newcastle e Tottenham se enfrentam no estádio St. James' Park em um jogo importante pela luta por um lugar na Champions League. Ambos os times foram derrotados em suas partidas anteriores e agora estão competindo diretamente por pontos valiosos na 32ª rodada da Premier League. A partida está marcada para as 10 horas, horário de Brasília. O Newcastle estava em uma sequência de 5 vitórias até ser derrotado por 3-0 pelo Aston Villa no sábado, 15 de abril. O resultado refletiu a superioridade do time de Birmingham no jogo, que teve mais posse de bola, mais oportunidades de gol e mais chutes na direção do alvo. Com a derrota, o Newcastle caiu para a 4ª posição na tabela, com 56 pontos, apenas 3 pontos à frente do Tottenham, seu adversário na próxima partida. Além do Tottenham, outros times como Aston Villa, Brighton e Liverpool também estão competindo por uma vaga no G4 e a batalha promete ser acirrada. Embora o Newcastle seja o dono da casa na partida deste domingo, seu desempenho em casa é apenas o 6º melhor na Premier League. Dos 42 pontos que disputou no St. James' Park, o time conquistou 29, com 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Tottenham ainda está sem treinador após a demissão de Antonio Conte há quase um mês. O assistente de Conte, Christian Setelini, está liderando a equipe interinamente. Na última partida, o Tottenham perdeu por 3-2 para o Bournemouth, mesmo tendo mais posse de bola e criando mais chances de gol. Com 53 pontos, o Tottenham está em 5º lugar na tabela, 3 pontos atrás do Newcastle e tendo jogado um jogo a mais. Embora o Tottenham tenha mostrado mais agressividade na última partida, o Newcastle tem sido mais consistente e confiável ao longo da temporada. Portanto,
O palpite indicado para a partida deste domingo pela 32ª rodada da Premier League é ambas as equipes marcam. A Internazionale vai jogar contra o Empoli no estádio Carlo Castellani em 23 de abril, pelo 31º jogo do Campeonato Italiano 2022-2023. O Empoli está atualmente na 14ª posição com 32 pontos, tendo sofrido 6 derrotas nas últimas 10 partidas. Por outro lado, a Internazionale voltou às semifinais da Champions League depois de 13 anos, e alcançou a classificação na quarta-feira, 19 de abril, após empate em casa por 3-3 com o Benfica. Eles vão jogar contra o Milan nas semifinais, que está programado para 10 e 16 de maio. A equipe também está nas semifinais da Copa da Itália, e o campeonato italiano é a chave para garantir uma vaga na próxima Champions League, caso não ganhe na temporada atual. Palpite para o jogo Internazionale para vencer. A Fiorentina enfrenta o Monza no estádio Briançola em Monza, no domingo, 23 de abril, como parte da programação da 31ª rodada do Campeonato Italiano 2022-2023. O jogo acontece após a Fiorentina escapar por pouco de uma grande derrota na Liga da Conferência da Europa contra o Lech, da Polônia, na quinta-feira, 20 de abril, e a equipe espera aprender com essa lição. O Monza, por sua vez, tem 38 pontos, o suficiente para ocupar a 13ª posição na tabela de classificação do campeonato italiano e já garantiu sua permanência por mais uma temporada na Série A. O desempenho do Monza em casa é levemente inferior, já que é o 14º colocado no ranking dos donos da casa da Série A. A Fiorentina, que ocupa a 9ª posição na tabela de classificação, marcou 2-0 na Cremonese no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália e agora terá a chance de jogar em casa na tentativa de alcançar um lugar na final. Palpite para o jogo: vitória da Fiorentina. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, fazendo isso toda vez que for postado os palpites você será notificado. Como diz o ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. Um bom domingo a todos e bora para os greens!